Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam? Muito Sim. bem. Bom dia, professora Jaelma. Bom dia, Bom, Ana Bom Kelly. vou dia. aumentar aqui meu áudio, que eu estou ouvindo muito baixo. Pronto. Então, hoje eu vou estar ajudando aqui na sala. E ontem nós tivemos algumas experiências, né? Eu pensei em transmitir os vídeos, né? E aí eu queria saber se você gostaria que eu colocasse todos na sequência e depois comentasse, ou que fosse um por um e depois você comentasse, depois eu coloco o outro, como você acha melhor. Não, eu acho melhor colocar todos, Então tá. porque como os temas são muito convergentes, eu acho que era interessante se a gente pudesse fazer um debate maior, porque eu acho que se a gente ficar colocando um por um, pode até ser repetitivo, sabe? No debate, já quando chegar lá no último. Tá certo, tá ótimo, então. Eu não mandei o Bom vídeo. dia. Você vai colocar o vídeo gravado. É, A gente não apresenta, só comenta. É isso? É, é, Ah, tá bom. é diferente. É Esse eu diferente. achei diferente. Tá bom, vou avisar a minha coautora. Gente, assim, retornando, bom dia e muito prazer. Bom dia. Somos Bom dia. todas, né, aqui presentes, então, um prazer conhecê-las, prazer estar nessa manhã com vocês e para debatermos um assunto tão importante entre nós, né, que mulheres. Principalmente entre nós. Sim, meu nome é Joelma, eu sou da Universidade Federal do Ceará. E é um prazer aqui estar com vocês, no que eu puder colaborar, no que eu puder ajudar. Estou totalmente à disposição e também pronta para ouvi-las, para, né, absorver também da experiência e do conhecimento de vocês. Desejo que seja uma manhã rica, tá? Obrigada, professora Joelma. Eu já adianto que eu não tenho muita experiência nessa gravação que eu tive que fazer do PowerPoint, que eu nunca tinha feito gravação no PowerPoint. Então, tem em alguns slides, na passagem para o outro, eu acho que eu dei um enter antes, não sei o que foi, que dá uma cortadinha no final, mas dá para entender, tá? eu vou testar aqui os vídeos para a gente já otimizar o tempo. Tá bom. Olá, me chamo Ana Kedma, sou graduanda em Administração pelo Instituto Federal do Piauí, campus Peru. O som tava bom? Todas ouviram? Tá. Tava direitinho, tava funcionando.
Tá faltando a Patrícia. Patrícia ou a Bruna? Não. Patrícia ou Flávia? Daniela, qual é o tempo que nós aguardamos? Tem alguma tolerância para iniciarmos? Então, a gente fica à sua disposição. Se você quiser já começar, se quiser aguardar mais um tempinho. Vou fazer como a professora Ana Cunliffe, vou dar 2 minutos, Tá bom. tá? Ela fiz uma disciplina com ela e ela bem inglesa. Vamos aguardar um pouco o resto da turma chegar. Vamos esperar 2 minutos. Então, vamos aguardar 2 minutos. No meu relógio são 8h30 em ponto, né? Até para a gente não atrasar, porque tem um horário para a gente finalizar, para não prejudicar as apresentações. Certo. Bom dia, Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. obrigada. Podemos começar, então? Mais uma vez, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão, né, do dia 9, aqui no SEMEAD, a sessão Os Faces da Diversidade. Nós temos 4 vídeos referentes aos 4 trabalhos que estão alocados nessa sessão. Acredito que a Daniela vai colocar por ordem, né, que está lá no cronograma do site do SEMEAD, na ordem de apresentações. Então, não sei se todo mundo conhece o trâmite, né? Todas nós gravamos vídeos, né, de acordo com as normas, e os vídeos estão postados no site, e a Daniela vai agora projetar esses vídeos pela ordem. Após a projeção, a gente abre uma sessão de comentários, de debates, tira as dúvidas. Eu acho que são trabalhos muito ricos em temas convergentes. Então, para os debates não ficarem repetitivos ou a gente ter que correr, a gente pode deixar apresentar os vídeos e, em seguida, fazermos dos debates. Pode ser? Pronto. Então, Daniela, quando você quiser, fica à vontade. Olá, me chamo Cecília e sou formada pela Universidade Unigran Rio no mestrado acadêmico em Administração de Empresas. Hoje trago o trabalho com o título A Pandemia de Covid-19 evidenciando a divisão sexual do trabalho e expressões de mulheres em home office. Iniciamos o trabalho mencionando quando foi decretada a pandemia de Covid-19, em março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, que ficou clara a fragilidade humana frente à doença e trouxe alguns pensamentos oportunos acerca da ressignificação humana e de algumas questões ligadas à cultura social, como o patriarcado. O objetivo desta pesquisa foi tratar justamente da exploração da realidade das mulheres brasileiras na divisão sexual do trabalho no decorrer da pandemia do Covid-19, utilizando o lugar de fala das mulheres que trabalharam em home office durante esse período de isolamento e distanciamento social em 2020. No referencial teórico, trazemos abordagens anteriores de autores que mencionam que os homens
possuem atividades voltadas para a vida pública e as mulheres privadas. Devido a reivindicações feministas, principalmente nos 2 últimos séculos, as mulheres passaram a fazer parte do mercado de trabalho, ou seja, a divisão sexual do trabalho modificou-se significativamente na esfera do trabalho público. Portanto, atualmente, as mulheres trabalham concomitantemente em ambas as esferas de trabalho, pública e privada. No período da pandemia, temos dados relevantes como levantamentos da Sempre Viva, organização feminista, que concluiu em sua pesquisa que 50% das mulheres eram responsáveis pelo cuidado de algum parente ou de alguma outra pessoa, e 41% afirmaram ter trabalhado mais na pandemia. Na metodologia, optou-se por utilizar um método qualitativo de pesquisa em busca de aprofundamento do conhecimento da realidade das mulheres que trabalharam na modalidade home office no período da pandemia, explorando assim a desigualdade de gênero. Para a coleta de dados, foi adotada a pesquisa de campo por meio de realização de entrevistas. O grupo de mulheres investigado foi com 16 integrantes, sendo a seleção desse grupo de sujeitos de pesquisa feita por meio de rede pessoal da pesquisadora, utilizando a cadeia de referência numa espécie de rede, com uma técnica conhecida como snowball e também chamada bola de neve. O perfil do grupo de mulheres a serem entrevistadas eram ser mulheres, estarem casadas ou morando com alguém, possuir algum vínculo empregatício, que fosse residente do Rio de Janeiro, que exercesse o seu trabalho na modalidade home office e que estivesse trabalhando no período de 2020 a 2021, durante o período da pandemia. Os instrumentos de coleta foram investigação, utilizando entrevista com roteiro semi-estruturado. As 16 entrevistadas preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido, e as entrevistas foram realizadas através do Google Meet no período de 3 de agosto a 22 de setembro. Elas foram gravadas e transcritas. Após as entrevistas, com os dados coletados, foi feita uma categorização adotada junto aos resultados, que permeou a questão da divisão sexual do trabalho e possibilitou a captação de expressões das entrevistadas acerca da relação delas com a sobreposição dos trabalhos públicos e privados durante o período do distanciamento social. Dessa forma, chegamos a 2 categorias: trabalho, família e exaustão. Trabalho e família abordando problemas com conciliação de trabalho e da família e mudança da rotina familiar. E a categoria exaustão abordando frustrações, irritações, ansiedades, sobrecarga, pressão, pânico, chateação, medo, carga mental, cansaço e multiuso. Nos resultados, na categoria trabalho e família, temos a abordagem da mudança da rotina e da sobreposição dos trabalhos públicos e privados. Na mudança da rotina, a entrevistada 16 cita que saía muito, mas com a pandemia isso mudou. E na sobreposição dos trabalhos, a entrevistada 2 mencionou que se pegou muitas vezes louca, confundindo, misturando tarefa de casa com tarefa de trabalho. Para o resultado da categoria exaustão, temos expressões que trazem representação desse desgaste da mulher durante a fase do home office, o qual colocou concomitante a sobrecarga do trabalho privado. A entrevistada 4 mencionou que teve um ataque de arritmia cardíaca no meio da pandemia e que não tinha problemas cardíacos anteriores a essa fase, que se sentiu multiuso e que se sentiu pressionada com o emocional abalado. Já a entrevistada 10 mencionou que toda mulher, a maioria das mulheres, como consegue fazer tudo ao mesmo tempo, fica sobrecarregada. E no período da pandemia, isso foi enfatizado. Nas considerações finais, vamos abordar alguns pontos localizados. A dificuldade na conciliação entre trabalho e mulher, a falta de retratação de algum tipo de divisão coletiva dos afazeres domésticos com os seus cônjuges, demonstrando a inexistência da igualdade entre mulheres e homens na esfera do trabalho privado,
A demonstração, mesmo no século XXI, a eminência do patriarcal, pois ainda cabe às mulheres fazerem as tarefas domésticas relacionadas aos cuidados da casa e dos filhos e dos familiares, permanecendo assim a desigualdade entre gêneros da divisão sexual do trabalho. Mulheres que entendem a origem da desigualdade de gênero como um resíduo de uma sociedade patriarcal compactuam com a sobrecarga de trabalho sem remuneração de forma a evitar desgaste emocional e conflitos familiares. Conclui-se que a desigualdade de gênero é uma realidade na conjuntura da divisão sexual do trabalho, visto que as mulheres em home office, durante a pandemia de Covid, mantiveram-se como responsáveis pelo trabalho privado, mesmo com o aumento deste devido ao excesso de convivência familiar no período de isolamento e distanciamento social. Nossas referências bibliográficas. Nossos agradecimentos pela participação nesse evento. Bom, o segundo trabalho é do Clayton Robinson e da Anna Kedman. Onde está o contador? Socialização profissional de mulheres na contabilidade. Olá, me chamo Ana Kedman, sou graduanda em Administração pelo Instituto Federal do Piauí, campus Pedro II. É um prazer estar aqui para apresentar o meu artigo intitulado De onde está o contador? A socialização profissional de mulheres na contabilidade, que também teve como autor o professor doutor Clayton Robson Moreira da Silva, também do Instituto Federal do Piauí. A socialização profissional é um processo de integração do indivíduo em uma nova profissão. Zeigner e Gore afirmam que esses processos de socialização são diretamente influenciados por fatores externos. Além disso, alguns processos de socialização são mais demorados do que outros, devido a alguns fatores intrínsecos que atingem uma parcela subrepresentada da população. A definição de gênero é uma forma de delimitar e dar razão a essas relações de poder. Na perspectiva feminista, a principal diferença entre homens e mulheres se dá mais forte devido a fatores sociais e culturais do que a traços permanentes. Esse processo no retardo de socialização profissional é visto através desse dado do INEP, onde diz que em 2018 a maior parte dos estudantes da área de ciências contábeis eram do sexo feminino. Porém, os dados do CFC de 2023 dizem que os registros profissionais de mulheres na contabilidade é inferior aos registros de homens na contabilidade. Diante disso, nosso artigo buscou investigar o processo de socialização profissional de contadoras no estado do Piauí. Davenport diz que essas diferenças entre gênero se dá devido a práticas e políticas sociais de uma sociedade majoritariamente dominada por homens, e apesar dessa crescente participação feminina, ainda existe uma dificuldade de vermos mulheres em cargos de liderança. Esse fenômeno é explicado e se chama de glass ceiling, que basicamente é um teto de vidro que permite com que as mulheres observem os cargos acima dela, porém existe essa barreira que é forte o suficiente para interromper a ascensão de mulheres a cargos de liderança. Dunbar, baseado nos estudos de Hughes, separa a socialização profissional em 3 fases. Na primeira fase, passagem através do espelho, o indivíduo transiciona de profissional inexperiente para profissional experiente. Ele passa a refletir a própria imagem no espelho, deixando de replicar práticas e atitudes de outros profissionais. Na segunda fase, ocorre um enfrentamento da discrepância entre o estereótipo que o indivíduo tem antes de ser inserido na profissão e a realidade que o indivíduo tem depois de ser inserido na profissão. Já na terceira fase, que é ajustes da concepção em si, o indivíduo vai se ajustar de acordo com suas capacidades e habilidades, vai ajustar a uma nova realidade baseado nas características pessoais dele. Nossa pesquisa é descritiva e qualitativa, tem como universo mulheres contadoras do estado do Piauí,
As participantes que foram selecionadas através de uma técnica não probabilística por acessibilidade, que, segundo Creswell, é uma técnica comumente utilizada em pesquisas qualitativas, devido permitir ao pesquisador selecionar os seus elementos por acessibilidade e disponibilidade. Foram selecionadas dessa forma 7 mulheres contadoras que atuam no estado do Piauí. Para coletar os dados, utilizou-se um roteiro semi-estruturado baseado nos estudos de Santos e Menezes, e além disso, as entrevistas elas ocorreram de forma presencial e online através do Google Meet. Fizemos também uma análise de conteúdos que, segundo Bardan, vai desde a separação de categorias de análise até um estudo, uma análise dos resultados e das respostas. As categorias elas foram baseadas nos estudos de Hughes. Na primeira categoria, que foi passagem através do espelho, tivemos 3 subcategorias ou categorias de análise: os interesses, que variavam desde influência familiar até o gosto por ciências exatas, apesar de contabilidade não ser uma ciência exata, que aí já entra em aptidões, coisas que elas acham que é necessário ter para ser uma contadora. Então, vão desde o gosto de estudar até gostar de matemática ou números e também características pessoais. Além disso, também buscamos investigar como ocorreu a inserção delas no mercado de trabalho. Então, foram através de estágios, network, que é uma rede de comunicação, concurso público e sociedade com colegas. Na segunda categoria, instalação da dualidade, buscamos ver como elas idealizavam a profissão, como elas imaginavam que seria a profissão antes de serem inseridas. Então, elas viam a contabilidade como uma coisa linda, como contratos com grandes empresas, e vemos que, na realidade, a contabilidade gira mais em torno de tributos, departamento pessoal, abertura de empresas. Também buscamos investigar as dificuldades que essas mulheres tiveram dentro da profissão, tiveram e têm. Então, as dificuldades elas vão desde leis, que é essa necessidade de estar se atualizando dentro das leis, até assédio e preferência por contadores homens. Vemos aí então as dificuldades que mulheres tiveram ao ser inseridas no mercado de trabalho, numa sociedade, num ambiente majoritariamente masculino. Já os incômodos, como vocês podem ver, vão de cumprir prazos, cobranças, então é mais uma parte operacional da profissão. No ajuste da concepção em si, buscamos investigar como se deu esse abandono de estereótipos. Então, as contadoras tiveram que se adaptar às mudanças tecnológicas, passaram a ter uma visão macro da contabilidade, além de se adaptar às alterações das leis. Também perguntamos se elas incorporaram algum modelo de identidade profissional. 2 delas falaram que não incorporaram e 5 delas falaram que sim, e que a partir de práticas de outros profissionais, elas construíram a identidade profissional delas. Também perguntamos como as contadoras veem a carreira da contabilidade. Elas falaram que a carreira está em constante ascensão e encaminhando para estabilidade. Conclui-se então que, apesar do crescente registro de profissionais mulheres na contabilidade, ainda assim há um forte domínio masculino. Conclui-se também que todas as entrevistadas passaram pelas 3 fases de socialização profissional. O nosso estudo contribui para o conhecimento a respeito da socialização profissional. Além disso, tivemos como limitações a quantidade de entrevistadas. Como pesquisas futuras, sugerimos estudos em outros estados do Brasil a respeito da socialização profissional. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos. Dando sequência, o próximo trabalho é da Patrícia Figueiredo e da Flávia Cavazotti, Mulheres na Liderança, uma missão impossível, barreiras à ascensão no setor da tecnologia. Olá, meu nome é Patrícia Figueiredo. Eu vou apresentar uma breve síntese do artigo Mulheres na Liderança, uma missão impossível,
barreiras à ascensão no setor de tecnologia. Esse artigo vai participar do CMEA 2023, na sessão temática As Faces da Diversidade. Ele é de minha autoria e de autoria da professora Flávia Cavazotti. Nós somos da PUC-Rio. Esse título, Uma Missão Impossível, remete às barreiras de cunho discriminatório que nós identificamos nos relatos das nossas entrevistadas e que se mostraram intransponíveis a elas, independentemente de suas demonstrações de competência e do perfil de liderança que elas exibiam, bem como dos esforços que elas empreendiam para ascenderem hierarquicamente. Um dos maiores desafios para se alcançar a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho se refere à baixa representatividade feminina em cargos de chefia, especialmente no topo hierárquico das organizações e nos denominados setores STEM, sigla inglesa para os setores de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses setores são tradicionalmente masculinos e compostos majoritariamente por homens. Diversas pesquisas demonstram que, em segmentos majoritariamente masculinos, as mulheres enfrentam maiores adversidades de atuação. Uma pesquisa realizada pela Pew Research Center mostrou que o percentual de mulheres que consideram as ascensões justas em sua empresa, quando o ambiente organizacional é majoritariamente ocupado por mulheres, é de 70%. Quando o ambiente é mais equilibrado em relação à presença de homens e mulheres, esse índice é de 59%. Já em ambientes majoritariamente masculinos, esse índice cai para 38%. Atualmente, as mulheres enfrentam preconceitos sutis, já que os preconceitos explícitos não são mais admitidos socialmente. Porém, esses preconceitos continuam impactando fortemente em suas carreiras e estão presentes em diversos aspectos organizacionais, inclusive em padrões de interação que podem ser pautados por microagressões. O objetivo dessa pesquisa foi compreender fatores desfavoráveis à ascensão hierárquica de mulheres em uma empresa de tecnologia. Foi um estudo longitudinal realizado em 2 etapas. A primeira etapa, realizada em 2006, teve como objetivo analisar a conjuntura organizacional relacionada a gênero e ascensão hierárquica. E a segunda etapa, efetuada em 2021, teve como objetivo analisar razões para que mulheres que alcançaram posições de liderança não tenham avançado hierarquicamente. Nós desenvolvemos esses objetivos com base na compreensão de que o desenvolvimento da identidade de líder resulta de dinâmicas relacionais, conforme o modelo de DeRue e Osford, e na compreensão de que barreiras organizacionais podem impedir a ascensão feminina, conforme revisão de Lynes e Grotto. Em relação ao desenvolvimento da identidade de líder, nós destacamos as microagressões, que é uma forma de discriminação manifesta contra mulheres em qualquer ambiente organizacional, mas principalmente em setores STEM, nas relações interpessoais e seus cotidianos, e ocorrem quase sempre de uma forma sutil e breve. Essas agressões atuam no sentido de torná-las invisíveis em relação à sua competência técnica ou mesmo à sua presença física, ou altamente visíveis, quando destacam estereótipos de gênero. Em relação às barreiras organizacionais, nós destacamos as práticas e decisões discriminatórias na área de RH, consideradas potencialmente as mais nocivas ao trabalho das mulheres, assim como a ausência de práticas de gestão de diversidade efetivas. Nós efetuamos um estudo de caso referente a uma empresa privada do segmento de telecomunicações. Foi utilizada a abordagem qualitativa e uma perspectiva longitudinal com corte transversal. A coleta de dados se baseou em entrevistas semi-estruturadas e na análise de documentos de recursos humanos da organização. Em relação ao perfil dos participantes, na primeira etapa, participaram 10 funcionárias, além do gerente de RH, e na segunda etapa, 5 ex-funcionárias que se constituíram como líderes durante suas trajetórias na empresa e que não ascenderam a cargos executivos. Em ambas as etapas, buscou-se contemplar profissionais de variados setores de atuação, inclusive de áreas de staff e de linha. Sobre os temas abordados nas entrevistas, na primeira e na segunda etapas, as perguntas se dirigiam à investigação das dificuldades percebidas de ascensão hierárquica na empresa.
E a segunda etapa abordava os fatores de influência para que novas reivindicações das profissionais as quais foram analisadas as trajetórias de carreira não conduzissem à evolução da liderança. Os dados foram analisados mediante análise de conteúdo. Sobre a análise dos resultados, na primeira etapa, nós observamos uma conjuntura organizacional discriminatória em relação à ascensão de mulheres, pela convergência de fatores relacionais e organizacionais. E na segunda etapa, nós identificamos e analisamos como fatores desfavoráveis à ascensão das entrevistadas, cujas carreiras foram analisadas, a postura segregadora da alta cúpula, bem como a oposição de parte dos pares, subordinados e clientes a mulheres líderes, expressas por microagressões, vieses nas políticas e práticas de gestão de pessoas e o conservadorismo na cultura organizacional. Em relação à discussão e considerações finais, nós concluímos que microagressões podem acarretar diretamente consequências concretas sobre as carreiras das mulheres. Existiram situações em que a intenção e a consciência dos agressores sobre o que faziam eram explícitas, inclusive para elas, diferentemente do encontrado em estudo prévio. As manifestações discriminatórias podem se intensificar e solidificar à medida que as mulheres aumentam seu poder na organização, resultado que questiona outra pesquisa prévia. As entrevistadas das áreas de staff incorporaram o discurso da empresa que desvaloriza suas atividades, diferentemente do estudo citado. Sobre limitações, nós destacamos o caráter retrospectivo dos relatos e o período relativamente pouco extenso de uma entrevistada. E sugerimos como recomendações de pesquisas futuras a realização do estudo em indústrias de outros segmentos econômicos. Essas foram as referências usadas na pesquisa e obrigada pela atenção. Então, vamos ao último trabalho, é da Bruna Kessia e da professora Joelma. Afinal, quantas somos? A subrepresentação feminina em cargos de alta gestão das instituições federais de ensino superior da região Nordeste. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Joelma Soares e junto com a Bruna Kessia Rodrigues Tá muito apresentamos baixinho, não? Afinal, quantas somos? A subrepresentação feminina em cargos de alta gestão. Nas instituições Eu aumentei aqui, dá para ouvir. Eu aumentei bastante, dá para ouvir. Rodrigues, apresentamos o trabalho. Afinal, quantas somos? A subrepresentação feminina em cargos de alta gestão nas instituições federais de ensino superior da região Nordeste, na seção temática As Faces da Diversidade. Somos da Universidade Federal do Ceará. Nosso trabalho inicia discutindo os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, que já são tão bem conhecidos e tão discutidos, como a desvalorização, a desigualdade salarial, a não ascensão a postos hierarquicamente superiores, mesmo quando essas mulheres possuem um maior nível de escolaridade. Quando olhamos para as carreiras do serviço público, elas não se distanciam tanto da realidade no que diz respeito aos cargos de alta gestão. E nas instituições de ensino superior federais, esse cenário ele se torna mais agravante, tendo em vista que a subrepresentação ela deveria ser uma discussão e essas instituições devem ser vanguarda no que diz respeito a esse tema, a essa discussão desse tema. Sendo assim, nós questionamos qual a representação feminina na ocupação dos cargos de alta gestão nas instituições federais de ensino superior da região Nordeste no Brasil. Nosso objetivo é analisar a representatividade da mulher nos cargos de alta gestão em instituições federais de ensino superior e institutos federais da região Nordeste em exercício no ano de 2022.
Nós entendemos que essa discussão é necessária, tendo em vista as desigualdades na representatividade de mulheres em cargos de alta gestão nessas instituições de ensino superior, já comprovado por trabalhos anteriores aos. Nosso arcabouço teórico está dividido em dois eixos temáticos. O primeiro é mulheres no mercado de trabalho, os desafios históricos, e o segundo eixo é mulheres na gestão universitária em cargos de liderança. Destaca o trabalho de Ambrosini, 2017, em que é discutido o cenário nacional no que tange aos cargos de reitoria e vice-reitoria por mulheres. Nossa metodologia consiste numa pesquisa qualitativa, descritiva e documental, com material de segunda mão. Nossa consulta documental foi feita aos sites das instituições pesquisadas, que ao todo foram 31, sendo 22 universidades e 11 institutos federais de pesquisa, bem como ao portal da Transparência Pública. Nós fizemos um recorte temporal do ano de 2022, sendo assim, as instituições que passaram por eleição recentemente para a reitoria, né, ainda estamos pegando o seu cenário anterior, e o recorte longitudinal são os 9 estados da região Nordeste. Nossos dados são apresentados por meio de tabelas, gráficos, histograma e um mapa de representação espacial da região Nordeste. Bom, iniciamos a análise dos resultados mostrando a representatividade das mulheres em cargos de alta gestão de uma forma geral. Observamos que em apenas 10%, ou seja, em 3 instituições, existem mais mulheres em cargos de alta gestão do que homens. E a maioria, como observamos, é ocupada por homens e apenas em 6 instituições nós temos o mesmo quantitativo de homens e mulheres. Quando falamos em cargos, estamos falando em reitoria, vice-reitoria e pró-reitorias. Aqui nós temos um histograma dos cargos ocupados pelas mulheres, que nós observamos que quanto maior o número de instituições, mais há um decréscimo dos cargos de alta gestão ocupados por mulheres. Aqui trazemos os cargos de alta gestão que nós encontramos nas 31 instituições, e em apenas 3 delas nós observamos que as mulheres ocupam um maior percentual de cargos nas pró-reitorias, e que, se observarmos, são pró-reitorias que estão ligadas ao cuidado, à gestão de pessoas, à graduação. Isso condiz muito com a forma como a mulher é enxergada na sociedade, né? Feita para cuidar. Em contrapartida, no final da tabela, nós encontramos os menores percentuais de ocupação das mulheres, que são na reitoria e nas vice-reitorias. Aqui trazemos essa representação dos 2 últimos cargos, que são os maiores, né, nas instituições, e observamos a diminuta participação da mulher, que a mulher ocupa nesses cargos. Inclusive, comparando com o trabalho de Ambrosini, de 2017, que traz uma representação nacional, nós vemos que na região Nordeste temos um percentual ainda inferior em relação à média nacional, que é de 30%, tanto para a reitoria como para a vice-reitoria. E, por fim, trazemos uma distribuição por estados da ocupação das mulheres em instituições, né? Mulheres reitoras, nós temos 5, observamos aqui, né? 2 na Bahia, 1 em Sergipe, Rio Grande do Norte, 3 na Bahia, 1 em Sergipe e 1 no Rio Grande do Norte. Por fim, nós chegamos às nossas conclusões de que nós evidenciamos que as mulheres ocupam uma menor quantidade de cargos de alta gestão nas IFES nordestina. Para além da quantidade, nós nos preocupamos também com o teor qualitativo, já que observamos que existe uma tendência maior a determinadas pró-reitorias. Precisamos debater criticamente se a ocupação nessas pró-reitorias especificamente refletem o pensamento da sociedade sobre o cuidado que a mulher precisa ter, e isso pode estar se refletindo também nessas ocupações. A divisão dos cargos entre homens e mulheres
de acordo, né, com essa função exercida, como eu já disse, um baixo percentual de mulheres reitoras e vice-reitoras. Além disso, nos parece que nas instituições nordestinas as mulheres ocupam ainda um percentual menor do que em outras regiões do país, tendo em vista os trabalhos que nós encontramos. Cabe aí uma continuidade dessa pesquisa e fica a nossa sugestão de continuidade. Muito mais do que a maquininha com as melhores. Daniela, podemos dar prosseguimento? Sim, concluímos as apresentações. Passo a palavra para a professora Joelma. Bom, gente, eu quero agradecer e parabenizar todos os trabalhos, todos assim, incríveis, com informações, a gente sempre vai lendo e sempre aprendendo mais, né? Eu queria destacar no primeiro trabalho da Ana Carolina, essa uma das coisas assim que me chamou a atenção no teu trabalho, Ana Carolina, foi a quantidade de entrevistadas. Você tem um número bem alto. Acredito que você deva ter ainda material dessas entrevistas para outros trabalhos. Tem, né? Eu imaginei. Esse é fruto da tua dissertação? Joelma, foi a dissertação da Cecília, eu só orientei. Ah, você A Ce- orientou, né? a Cecília que Certo. quis, ela insistiu, ela que realmente quis fazer 16 entrevistas. Eu falei, olha lá, vai criar muito material para depois administrar isso, analisar, tratar, vai ficar muita coisa, mas ela quis, e isso realmente ela mesmo trabalhando, ela não era dedicada integralmente ao mestrado, ela trabalhava durante o dia, mas ela foi muito dedicada, muito persistente, e que realmente ela quis fazer uma dissertação assim exímia mesmo, muito bem executada. Ela fez cursos por fora embora o programa oferecesse a disciplina de metodologia qualitativa, que tinha a análise de conteúdo, ela foi fazer um curso de como proceder com a análise de conteúdo, para aprofundar na técnica. Legal. É, ela também fez curso de Atlas TI para poder fazer todo o tratamento, o software, né, de análise. Então, assim, ela foi uma aluna que foi um presente da vida, uma mestranda. Tomara que ela prossiga, faça doutorado, porque ela foi assim, se empenhou muito em executar um trabalho tão bom, e como ela se envolveu com essas entrevistadas, como essa dissertação foi transformadora para ela em termos da relação dela com a feminilidade dela. Ela saiu muito empoderada desse processo todo. Não vou falar muito mais, não. Quero te escutar mais do que eu falar. Eu imagino, porque assim, é, é, depois de tanto contato com tantas mulheres e tantas experiências, eu entendo que é impossível você não sair transformada, né? Assim, o contato com esses relatos por si só, não tem como o pesquisador não se envolver, né? Dele se eximir, assim, ele tenta ali trazer aquela visão, a gente tenta, né? Mas eu acho que o envolvimento também ele faz parte em alguns momentos desse percurso, né? Dessa jornada de geração de dados. E aí, quando você vai ouvir, você tem outros gaps, assim, outros insights que você percebe. Então, eu acredito que no doutorado você passa por isso, no mestrado, então, eu acredito que deve ter sido realmente uma experiência transformadora. Me Ela só não chama. está aqui porque ela não conseguiu. Ela disse que pagou a inscrição, mas não conseguiu entrar com a senha. Desculpa. Foi só. Ah, Ela tá, está que aqui. pena, que É. pena, né? Mas, de qualquer forma, sim, eu queria dizer que é um trabalho muito rico, né? Que vocês devem levar adiante. Eu penso, quando eu olho, eu vi os trabalhos antes, né? E eu vi, assim, o quanto a pandemia, ela exacerbou o que já existia, né? Eu acho que, em vários sentidos, a pandemia ela veio para escancarar muita coisa que estava aí por debaixo do pano, não só de realidade social, de desigualdades, mas de comportamentos também das pessoas. Eu acho que isso fica muito evidente, assim, é, do quanto a mulher ela foi massacrada, né? Assim,
da ponto de você misturar a tarefa do lar com a tarefa do trabalho. E eu vou te confessar que em vários momentos eu me vi aí nesse trabalho. Eu me vi aí na fala dessas entrevistadas, porque o que aconteceu na pandemia perdura aqui, da gente estar trabalhando em casa, eu e meu marido até hoje, então eu ainda vivencio algumas dessas falas, sabe, Ana? Para nosso. Tem muita luta ainda, né? A gente tem muito que lutar. Você vê que esse assunto da visibilidade do trabalho, né, do cuidado, foi agora tema do Enem e meio que Hein? bugou. Muita gente assim falou, não sei nem de onde começar a escrever sobre isso, que é um tema que ainda está meio restrito à bolha, né? Essa É, discussão. isso se reflete aí nesse mundo patriarcal. Eu acho que os trabalhos todos mostraram, né, evidenciam em algum momento o patriarcado. O trabalho da Kedma me chamou muita atenção, Kedma, o gap que existe aí entre as estudantes e o registro. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, onde é que estão essas mulheres, né, que estão aí nos cursos. Não me passou assim nunca pela cabeça que na contabilidade existissem mais mulheres no curso, pelo menos na realidade que você pesquisou, né? No curso de graduação de contabilidade, sempre eu enxerguei como algo mais masculino. Você vê, né? Como também serve, embora os registros ainda sejam maiores, né? De homens, mas também serve de uma certa forma para quebrar paradigmas, né? Eu acho que o trabalho científico ele cumpre esse papel também. Me chamou muita atenção ainda na profissão a questão do assédio que as mulheres enfrentam, né? Assédios de diversas formas. Eu digo isso porque eu dou aula no curso de secretariado executivo aqui e as alunas elas têm muitos dilemas em relação a essa questão do gênero, mas num viés oposto, né? Por ser uma profissão enxergada como feminizada. E aí a gente enxerga que cada área tem essa discussão. E como ainda existe também a discussão de gênero, né, em diversas áreas. Eu queria que se você pudesse, Kedma, relatar um pouco mais, se você tem mais alguma informação para além do que foi apresentado aqui, pudesse compartilhar com a gente. Claro que sim. Olá, tudo bem? Bom dia. Ia. Tudo bom? Só queria primeiro agradecer, né, essa oportunidade de estar dando voz para a gente, nós mulheres, que necessitamos disso também até no viés acadêmico, que a gente percebe essa dificuldade de visibilidade, de voz, apesar dos avanços, né? O tempo do vídeo é bastante pequeno para tudo aquilo que a gente tem de informação, É. para tudo que a gente tem para falar, principalmente quando a pesquisa ela é qualitativa, porque é de entrevistas, aí a gente faz uma análise, aí tem que resumir aquela análise, aí é muito complicado, mas a gente, né, esse trabalho era um trabalho de projeto integrador do meu último período da graduação. Então, a gente pensou nesse tema porque era um grupo só de mulheres e o nosso professor orientado, ele era contador. E ele, por que vocês não fazem relacionado à contabilidade? E a gente, nossa, será que vai ter conteúdo para isso? Porque sempre o primeiro tema, o contato inicial, é muito assim, eu acho que não vai ter, eu acho que é muito difícil conseguir resultados para isso. Mas quando a gente começou a investigar, que percebemos a dificuldade das mulheres a ingressar nessa profissão, a gente ficou assim, abismado, realmente com esse fato que você falou, que tem mais estudantes mulheres, porém os registros profissionais são mais masculinizados. E quando a gente fez essa análise de conteúdo, percebemos que teve um entrave na inserção das mulheres na contabilidade. Então, tipo, a maioria das mulheres que a gente entrevistou, elas ingressaram através de contatos, através de estágios que tiveram, tipo, aquele empurrãozinho. E esse empurrãozinho foi dado por homens do curso delas, ou pessoas que elas já conheciam, porém, na maioria das vezes, homens. Então, daí a gente começou a perceber que até na inserção
tem esse patriarcado, sabe? Esse toque assim de homens têm mais influência do que mulheres. Então, até mesmo para elas ingressarem na carreira, foi preciso de uma mãozinha de algum colega para inserirem elas. Então, a partir daí, a gente começou a perceber essa discrepância, esse entrave, que eu citei em algum momento do vídeo, o glass ceiling, que é justamente isso, que a mulher está dentro da profissão, porém tem uma barreira de vidro que ela observa os altos cargos, porém ela não consegue passar. E isso foi observado em todos os trabalhos aqui. A Patrícia até citou isso no dela, que foi aquele de tecnologia, né, Patrícia? Que Sim. existe esse ponto das barreiras organizacionais. Então, às vezes a gente pensa que tem tipo mais na área de TI, porque também é uma área muito masculinizada. Porém, eu acho que em todos os trabalhos a gente percebeu isso. Então, eu poderia até citar que um ponto alto do trabalho, do meu trabalho, mas é um ponto alto do trabalho de todas. Então, é uma coisa assim de se observar e ficar realmente pensativa do porquê que isso ainda hoje acontece e às vezes tem uma regressão, porém ainda assim são dois passos para frente e um para trás, dois para frente e um para trás, por motivos diversos que as pesquisas que a gente está fazendo estão ajudando, contribuindo para entendermos melhor isso, né? E se deixar, eu falo o resto do dia, porque eu falo demais. Eu acho Não que pode geralmente deixar quando de a jeito gente nenhum. tem um filho, né, que o professor sempre fala, não, projeto é um filho, TCC é um filho, tese é um filho. Quando a gente tem esse envolvimento, a gente fala que nem percebe. Então, se deixar, vai E a aí. gente se apaixona, né? E é uma discussão que rende muito, gente, porque eu acho que se tem um tema, um ponto convergente, né, nos nossos trabalhos, é esse teto de vidro, né? A mulher ela chega até certo ponto. Existem inclusive muitas pesquisas de institutos renomados que demonstram, né, que a mulher ela chega até certo ponto, mas ela não aparece, por exemplo, nos conselhos de administração de determinadas organizações, né? Grandes organizações, ela não aparece em muitas organizações nas carreiras estratégicas, mesmo nas carreiras públicas, né, cargos públicos, ela não ocupa determinados cargos que são, digamos, né, além de serem estratégicos, eles têm um determinado status, né, como em embaixadas, é, cargos dessa natureza que têm destaque maior dentro do serviço público. Vide aí as discussões, né, sobre os cargos de ministérios, etc., que aí é uma outra discussão. Mas, Kedma, teu trabalho está maravilhoso. Sugiro também que você dê continuidade, traga essa discussão sempre. Eu queria destacar, como você mesma destacou no trabalho da Patrícia, que é um trabalho que, quando a gente vai ler, é, é que a gente percebe que a área de TI, né, ela ainda se fecha para a mulher, principalmente quando a gente fala em liderança, e a gente percebe uma coisa que eu percebi no teu trabalho, Patrícia, é muito as mulheres criando estratégias para se moldar a esse mercado, né? Para sobreviver. Isso é muito comum, existem, eu já vi trabalhos que discutem, mas era uma discussão sobre executivas negras na cidade de São Paulo, as estratégias que elas criavam para continuarem, tipo, empregadas continuarem no mercado, sobreviverem nas suas carreiras de executivas, né? Elas meio que se tornavam invisíveis porque evitavam conflitos, se moldavam aos padrões da empresa, e eu percebi muito isso no teu trabalho. Eu acredito também que você deve ter muitos dados ainda, né? Você coloca como limitação apenas 7 entrevistas, mas eu acho que tem muito pano para manga ainda, mesmo com essas entrevistas. Se você queria que você comentasse um pouco mais, por favor. Hum. Bom, eu acho que o que todos os trabalhos aqui têm em comum, assim, a raiz de tudo realmente é a nossa cultura ainda bastante misógina, né? Os estereótipos de gênero que ainda são muito fortes, né? E me chamou muita atenção o trabalho da Ana Carolina, e
esqueci o nome agora do aluno, desculpa, que mesmo na pandemia, com homem e mulher convivendo dentro da mesma casa ali 24 horas, com a sobrecarga de trabalho doméstico, né, e os dois ali tendo que trabalhar, e nem mesmo assim houve uma divisão mais justa, né, mesmo com todas as condições ali externas para que isso acontecesse, né, porque a nossa cultura ainda é extremamente forte nesse sentido, né, de divisão sexual do trabalho e de estereótipos de gênero, né? E quanto isso me leva a pensar o quanto é complexa, né, a nossa missão, né? Quanto é difícil, né? Porque não é só uma questão de medidas objetivas, concretas, né? É muito mais complexo do que isso, né? E é bom, esse meu trabalho eu fiz como um requisito para qualificar no meu doutorado. Na verdade, ele faz parte de uma pesquisa maior. A gente começou, a ideia era estudar como mulheres conseguiram ascender, né, numa empresa de tecnologia, apesar de todas as dificuldades, né. E daí a gente estudou a trajetória delas até elas chegarem nesse nível tático, intermediário, ou apenas como líder informal, né. E depois a gente resolveu estudar por que elas não ascenderam, porque elas tinham um perfil de liderança muito forte, elas chegaram na empresa provocando mudanças grandes, com um grande perfil mesmo de liderança, né? E aí, quando elas chegaram nesse determinado nível, não, daqui vocês não vão passar, né? Então, e aí, com o tempo, elas foram, né, percebendo que realmente aquela discriminação elas não iam conseguir superar e teve as que deixaram a empresa por causa disso, né? E, infelizmente, o índice de desistência na engenharia, das mulheres na engenharia, na área de engenharia, é relativamente alto, e esse é um dos motivos, a discriminação, as condições desiguais de promoção, e, e outras realmente perceberam que não adianta, né? Até não adianta mais eu tentar, porque continuaram na empresa, mas não adianta, a realidade é essa. E que é muito triste, né? O quanto a empresa foi podando, né, esse poder, porque elas entraram jovens, né? Eu acho que isso é uma coisa que não aparece na apresentação, mas a maioria ficou muitos anos na empresa, fez toda uma trajetória na empresa, né? Foi a primeira experiência profissional e ficaram muitos, muitos anos ali. E a empresa foi podando o potencial que elas tinham, o grande potencial que elas tinham, né? E isso é muito triste, realmente, assim. E aí, quando eu falo ali, microagressões podem acarretar consequências concretas à carreira das mulheres, além do impacto psicológico que tem, né? Eu queria testar um exemplo que eu acho bem emblemático de uma engenheira, né? Que ela estava falando que ela era gestora de produtos e certa vez ela teve problema com os produtos dela e ela estava na sala, né, com um diretor e um colega. E o diretor ia falando dos problemas do produto dela, né, do qual ela era responsável, com o colega homem dela, né, e não falava diretamente com ela. E eu olhava para ela esperando a resposta. E ela disse assim: Nossa, isso para mim foi o que mais doeu e foi um dos determinantes para que ela abandonasse a empresa. E ela viu realmente aqui eu nunca vou ascender. E aí você imagina, né? Se ela vai para outra empresa, que ela encontra situação semelhante, né? Outra empresa, situação semelhante, quer dizer, vai chegar um momento em que ela provavelmente, ou há uma grande chance de que ela desista dessa área, né? E assim as mulheres vão ficando a parte da tecnologia, que é um setor cada vez mais primordial, né, na nossa sociedade, né? E não sei se você... Sim, é incrível, né? Eu lembro que entrevistando um professor da área de tecnologia aqui em Fortaleza, e ele me relatou algumas mudanças de comportamento que ele havia sofrido ao longo dos últimos anos, em função, na verdade, pela experiência dele
com alunos que vinham do continente africano, ele acabou expandindo a visão dele, um homem, né, sobre vários outros estudantes, e um desses grupos eram as estudantes, né, as mulheres na área de tecnologia, era da área da informática. Por quê? Sempre nas aulas, as brincadeiras que ele mesmo fazia eram sempre com as estudantes, com as mulheres, né? Piadas, brincadeiras que não eram para elas, tipo, não eram para elas estarem ali, o porquê que elas estavam ali. Sempre é sempre aquela brincadeira no tom de questionamento. Então eu me pergunto, né, nessa área, o quanto que as mulheres sofrem antes mesmo de ingressarem no mercado de trabalho. A agressão, a violência começa no próprio âmbito educacional, onde deveria ser acolhedor. Isso se soma ao fato, acho que foi, alguém colocou aqui no chat, foi a Liliana, que a mulher ela precisa estar fazendo muito esforço, né, para se destacar na profissão, na contabilidade. Eu acredito que em todas as áreas, nós mulheres, a gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz, muito mais do que o homem. Todo mundo, né, tem essa necessidade, né, de provar, mas eu acho que a mulher ela tem um esforço muito maior, à medida que a gente é avaliada, não só pelas nossas competências, né? Eu entendo que a gente, para ingressar em uma empresa, no mercado de trabalho, a gente é avaliado duplamente, porque a gente é avaliado pelas nossas competências profissionais, mas também pela nossa vida pessoal, com quem você vai deixar o filho, quem vai cuidar da tua casa. Você tem que dar uma satisfação pessoal da tua organização privada, enquanto isso nunca é questionado a um homem. Nunca que o homem vai sofrer um questionamento se você assumir esse cargo, com quem você vai deixar seu filho. Porque isso é naturalizado, né? Que isso é um papel da mulher, né? Como se ela não tivesse colocado no mundo um cidadão, mas um objeto dela, né? Parir é um ato social, não é um ato só da mulher, né? Mas pelo esse viés machista, a mulher acaba sendo sobrecarregada em vários sentidos, né? Inclusive na vida profissional, principalmente. Parece que você tem que estar provando, não é só comprovar que você é capaz. Diariamente, cotidianamente, você tem que estar provando para todo mundo, para toda a sociedade, que você é capaz de dar de conta de tudo aquilo que nos é enfiado goela abaixo, né? Então, é, 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 é um terror, eu acho isso um terror, sabe? e bastante Alguém, injusto também, né? é muito injusto, gente. Eu queria comentar sobre o trabalho que eu apresentei. Quem não estava no início, eu disse que eu nunca tinha gravado um vídeo por PowerPoint, então tem aí falhas na gravação. Eu espero que não tenha atrapalhado a compreensão. Esse trabalho foi de uma orientanda da Bruna. A Bruna é servidora administrativa aqui da UFC, de uma pós-graduação em gestão universitária. A Bruna chegou para mim com esse tema, já era algo que me incomodava, essa questão da mulher na gestão superior das universidades públicas, porque, por exemplo, a UFC aqui nunca teve uma reitora. Atualmente, com a eleição do professor Custódio, nós temos uma vice-reitora, que até onde eu me recordo é também a primeira vice-reitora. Não quero ser injusta em relação à vice-reitoria, eu não tenho essa plena convicção, porque a gente não fez um levantamento histórico, mas nunca tivemos uma reitora, e isso sempre me chamou muito a atenção. Isso começou a me chamar a atenção quando eu vi no site da própria universidade que os títulos, né, que são homenageados, professor honoris causa, doutor honoris causa e mérito educacional, eles são dados majoritariamente a homens. Isso começou a me chamar a atenção. E isso é uma indicação do reitor, de quem está no cargo de reitoria. Consequentemente, como nunca tivemos uma reitora, sempre reitores, sempre tivemos premiações a homens. Não necessariamente deveria ser assim, já que estamos falando de mérito, mas esse cenário começou a me chamar a atenção. Então, quando a Bruna chegou para mim com esse tema, assim, casou. Então, a Bruna ela fez um levantamento exaustivo
né? Ela repetiu o levantamento para não haver nenhuma dúvida. Inicialmente, como nós fizemos o levantamento com base nos nomes, isso poderia ser como se diz, uma fraqueza do trabalho, né, por fazermos levantamentos por nome. Mas nós entendemos que nós vivemos também num país, né, numa língua em que os nomes eles são também diferenciados por gênero, por sexo, né? Nós temos nomes masculinos, nomes femininos, dificilmente você tem nomes que servem aos dois gêneros. Então, a gente também fez essa justificativa. Tínhamos um nome, eu acho que estrangeiro, nós consultamos os lattes em caso de dúvidas. E o cenário, gente, foi esse que nós encontramos, né? São 20 universidades federais, 11 institutos federais de educação, 31 instituições, 5 reitoras. Né? Dos 9 estados, apenas 3 estados têm mulheres reitoras, porque temos 5, mas 3 estão na Bahia, né? Uma em Sergipe e uma no Rio Grande do Norte. Então, esse cenário, ele também para nós que estamos na gestão pública, ele é um cenário mais do que de surpresa, ele é um cenário triste, triste, porque quando a gente fala da gestão pública, a gente pensa na questão do mérito, né, do desenvolvimento acadêmico da mulher que está ali, mas, na verdade, nós vemos que o teto de vidro também existe nas instituições públicas. E isso me incomoda, mais ainda o fato de nós estarmos falando de instituições de ensino, sabe, de ensino superior, porque grande parte das teorias, se não a sua totalidade, que são colocadas para a sociedade a respeito desse tema, saem das universidades, gente, né? Sejam elas públicas ou privadas, elas saem das universidades, saem da academia. E como é que nós vamos ser representadas se nós temos dificuldade até de chegar nessa gestão superior? Como que vão ser desenvolvidas políticas, né, que contemplem as mulheres nas universidades? Então, é preocupante essa questão do cuidado. Nós nos questionamos realmente se as pró-reitorias que elas aparecem refletem também essa questão do cuidado da mulher, quando você tem ali a gestão de pessoas, a graduação, né, que cuida da maioria dos estudantes da universidade, que são os alunos de graduação, e assim por diante. Quando a gente pega ali, por exemplo, pró-reitoria de planejamento, que é normalmente a pró-reitoria que cuida da parte financeira da instituição, a gente encontra pouquíssimas mulheres. E embora as mulheres na vida real do Brasil, elas são responsáveis muitas vezes pelas finanças, né, da família, é quem controla, enfim, existem aí muitas disparidades ainda para serem discutidas também no âmbito das universidades, e eu acho que isso é uma ferida, assim, que a gente mexe, sabe? Discutir isso no âmbito da universidade pública não é algo assim tão simples, porque você mexe aí com um patriarcado muito arraigado. A universidade pública no Brasil, ela é uma instituição assim tradicional, né? Ela tem um tradicionalismo, como todo tradicionalismo reflete também, né? Muitos elementos aí sociais que nós encontramos no cotidiano. Sobre o trabalho é isso, o trabalho, a Bruna ela pretende ampliar esse levantamento, né, como um projeto para o mestrado de políticas públicas, que ela está se candidatando, e é isso. É, a Patrícia colocou aqui, se você quiser falar, Patrícia, sobre ascensão, né, Não, é só sobre. travou, para mim travou o vídeo da Patrícia. Travou a fala dela, travou o vídeo.
Enquanto a Patrícia consegue retornar aí a conexão, nós temos outras pessoas que estão aqui na sala, que se quiserem também se manifestar, colaborar, entrar no debate, sintam-se à vontade. Joelma, eu Temos queria aí falar para também, você, tá? porque tem um movimento que eu tive conhecimento Eu até um tempo atrás, chamado Parents in Science. Aí tem essa questão também da maternidade, justamente de incluir esse assunto da maternidade em busca de políticas que apoiem as mulheres que engravidem no percurso da atividade acadêmica, né? Seja fazendo cursos de pós-graduação, ou seja como docente, né? Tem toda a questão da produtividade. E também tem um movimento muito forte da Letícia, eu esqueci o sobrenome dela agora, uma neurologista Letícia, acho que é Oliveira, que ela tem feito um movimento muito forte, inclusive na FAPERJ, ela conseguiu que a FAPERJ lançasse um edital especificamente só para mulheres. E ela também faz um movimento também na UF para poder ter políticas, regulamentos que apoiem as mulheres de uma maneira geral, nessa questão da maternidade. E, enfim, eu acho que eu falei já o Parents in Science, que também é um movimento também interessante. Por exemplo, esse ano tem um evento na administração que é a Enampad. Sim. O Parents in Science eles conseguiram influenciar a Enampad a colocar um ambiente lá, um ambiente kids. Então, por exemplo, teve uma aluna do PPGA, da Unigran Rio, que foi com a mãe dela e o filhinho de 2 anos. Aí ficou lá a avó com o netinho no espaço Kids, enquanto a mãe apresentava, participava das atividades. Muito Então, interessante. é interessante. É Ela interessante. mostra de falar, assim, as apresentações da Letícia Oliveira são assim, você cai para trás, assim, a quantidade, esse efeito do teto de vidro, o efeito da tesoura, que acontece com as carreiras femininas, né? É de cair para trás, assim. Ela disse que não tem mudança. Nos últimos 20 anos, apesar das mulheres estão cada vez mais com títulos, formação, não sei o quê, cargos de liderança, a gente não chegou lá ainda, nos últimos 20 anos, o cenário não mudou. Então, ela fala que tem que ter muita luta mesmo, não adianta ficar sentada esperando, não. E não adianta a gente florear, sabe? A gente precisa enxergar a realidade crua, sabe? E ela não é bonita. A verdade é essa. Por isso que quando eu digo que mexer nesse tema dentro da universidade pública é mexer numa ferida, porque É, aparentemente tá tudo lindo, mas não é tá. uma ferida mesmo. É uma ferida, A presença de tá? mulheres já é baixa em cargos de liderança, e mulheres negras, então, é quase uma poeirinha, Nula, assim. é nula. É, É é. nula. Você pode olhar muitas vezes, eu vou relatar assim, pela minha experiência pessoal, não só aqui no Ceará, mas fora, né, um embranquecimento assim forte. E é muito interessante que quando você está falando sobre isso em sala de aula, parece que você tira assim um véu. Eu percebo muito isso com os alunos da graduação, parece que você tira um véu. Aí eles começam a refletir, né? Cadê a mulher? Né? Cadê a mulher negra? E você sabe que a gente nunca tinha parado para reparar isso, professora. Eu disse que bom que vocês estão fazendo esse movimento de percepção, né? Eles chegam com relatos assim de como eles passaram a se descobrir, porque é algo tão arraigado, tão naturalizado, é uma hegemonia tão forte que a gente aceita, assim, né? É natural. Não, É e não natural a deveríamos gente aceitar, não deveríamos. não deveríamos, mas é essa a ideia da hegemonia, né? O discurso ele é tão forte que ele naturaliza algo que não é natural. Ele incute nas pessoas como sendo algo normal. Patrícia, tua conexão tinha caído, mas a gente ficou debatendo enquanto você Eu volta. caí. Não, que eu estava falando sobre a primeira etapa da pesquisa, que a gente estudou a ascensão delas até aquele nível ali, né, na empresa de tecnologia, e quem tiver interesse, ele foi publicado no Caderno Zebap agora recentemente, eu deixei o título ali no chat. E Ótimo. sobre o que você estava falando, eu também já entrevistei estudantes de engenharia e elas me relataram coisas terríveis, assim, coisas que, meu Deus, e eram jovens, né? Você pensa, não, mas parecia coisa dos anos 50, né, 60, né, assim. Inclusive com professores, né, isso que é o mais grave, né,
Teve uma delas que, depois de muita luta, ela conseguiu que o professor recebesse uma advertência por um comentário terrivelmente machista que ele fez em sala de aula, mas com bastante dificuldade, mas pelo menos ela conseguiu alguma punição, né, para ele, que já é um avanço, né? E aí a gente fica se perguntando até que ponto realmente as mulheres não têm interesse nessas áreas técnicas, né? Ou é a discriminação forte que elas têm que enfrentar quando entram já desde a faculdade, né? Todo o preconceito que existe, né? Então, embora haja um interesse realmente maior dos homens, mas ainda assim, esse fator da discriminação é muito determinante nisso, né? O quanto é incutido nelas que esse curso não é para elas, né? Também desde a educação, né? E quando elas resolvem ingressarem num curso, né, dessa área, elas são recebidas com muita hostilidade, né, com muito preconceito, e é uma Sim. situação muito difícil de ser enfrentada, né? Eu não sei, o Kedma, se na contabilidade existe também esse discurso de que a contabilidade não é para mulheres. Você falou ali, né, alguns relatos das mulheres, por exemplo, a dificuldade com a matemática, né, embora a contabilidade ela esteja, né, na área das ciências sociais aplicadas, né, as mulheres enfrentam algumas dificuldades. Eu digo porque eu conheço professoras, né, de matemática e de ensino médio, não, de ensino fundamental, e elas já me relataram, uma delas me relatou o quanto causa estranheza, muitas vezes, para os alunos de ensino fundamental terem uma professora de matemática e não um professor de matemática. Você vê que isso começa realmente na infância. Ela é professora de ensino fundamental até o 9º ano. E eles estranham muito, porque ela é uma mulher e ela é professora de matemática. Eu queria saber se esse viés também ocorre na contabilidade, Kedma, se você tem alguma informação sobre isso. Em relação a essa parte, é, basicamente foi que muitas delas consideram matemática um quesito fundamental para quando se é formada em contabilidade, quando se quer entrar na contabilidade, ou então foi uma perspectiva que elas tiveram antes da inserção, porque a gente tem essa visão que a contabilidade é muito número, é muito cálculo, é muito relacionado muito às ciências exatas, então esse foi mais nesse viés. Porém, eu queria só ressaltar uma coisa que vocês falaram. Minha internet tinha caído, eu não pude falar antes, mas voltou, que é essa questão que você, Joelma, falou das pessoas, das mulheres estarem conformadas ou, se não, acostumadas a estarem em cargos menores ou estarem acostumadas a serem assediadas, porque durante as minhas A entrevistas. tua tá falhando, não te ouvi, Kedma. Tá melhor agora ou ainda tá falhando? Pronto, agora eu tô ouvindo bem. Se você puder repetir. Então, as mulheres elas estão meio que acostumadas, entre aspas, a receberem algum tipo de assédio, tanto moral, físico, mas isso é tão comum, infelizmente é tão comum, que durante o decorrer da entrevista que eu fiz, que nós fizemos com um grupo, muitas delas falaram que não sofreram assédio, porém, no decorrer da entrevista, algumas citações delas são consideradas assédios e elas nem percebem, porque é uma situação tão usual, tão comum, que elas que passa despercebido. Por exemplo, o fato de clientes preferirem ser atendidos por homens, por contadores homens, do que por mulheres, já é um tipo de assédio moral. O fato deles procurarem um contador homem para confirmar o que elas falam já é um tipo de assédio. A preferência dos empresários por contratarem contadores homens já é um tipo de assédio também. Então, apesar delas falarem que não existe assédio, a gente percebe no decorrer das falas que sim, existe, porém está tão comum para elas e tão usual que elas
que passa despercebido. Então, esse fato de estarmos acostumadas com isso, de passar despercebido certos tipos de situações, deve ser, eu acho que deve prestar mais atenção nisso para que evitar e lutar, de certa forma, para que isso não aconteça. Muitas vezes elas mudam jeitos, trejeitos para satisfazerem as vontades das pessoas ao entorno, que preferem ser atendidas por homem, por exemplo. Se tem uma coisa que também os nossos trabalhos convergem em algumas das apresentações, dos vídeos citou, é essa luta, né, dessa relação de poder que a gente vive quando a gente está falando de gênero. A gente não está, a gente está falando realmente de uma relação de poder, né, de uma luta que a gente vive na sociedade, que as organizações refletem isso, e é por isso que a gente precisa, né, trazer essa temática para os eventos e discutir. E dentro dessa relação é que nós encontramos, né, justamente o que a gente chama da hegemonia, que é esse discurso cristalizado que ninguém rebate mais e que a gente, às vezes, nem percebe. Até nós mesmas que estamos aqui participando desse debate, que estamos envolvidas nas leituras e nas discussões dos temas, estamos sujeitas a não percebermos situações em que nós somos colocados, que pode ser sim uma situação de assédio, né, uma situação de sexismo, e que a gente também não perceba. Nós não estamos imunes a isso. Que dirá, né, muitas mulheres que não pararam para refletir ainda criticamente sobre isso. Elas foram jogadas aí na sociedade, muitas vezes criadas num ambiente patriarcal, que a gente observa muito nas famílias, observamos um retrocesso hoje nesse sentido, né, dessa apologia da família patriarcal. Então, isso nada mais é do que como é que se diz, um pacto de manutenção desse patriarcado, né, de um discurso que até pouco tempo ninguém rebatia, e por isso somos chamadas de mimizentas, né? Hoje, porque não aceitamos mais tudo que nos foi imposto como sem discutirmos antes. Então, somos taxadas de todo tipo de rótulo, né, preconceituoso e rebaixado, mas isso também é uma estratégia patriarcal de, 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 de medir forças, né, com a mulher para que ela não obtenha o espaço que lhe é devido. E como a Ana Carolina citou, né, a autora que você citou, a Letícia, né, eu anotei aqui para pesquisar, a Letícia Oliveira, é luta, gente, diariamente. É luta diariamente em todos esses espaços, na tecnologia, em casa, né, no trabalho remoto em casa ou fora, na contabilidade, na universidade pública, em todo canto, cotidianamente, né? Queria abrir ainda espaço, se alguém quiser fazer mais comentários, ainda temos uns minutinhos. Antes de finalizar, eu queria só que as pessoas não saíssem, porque eu tenho que preencher online aqui no site do CMEA já a frequência, tá? Que é para não ter perigo de eu esquecer, não ser injusta com ninguém por conta das declarações de participação. Aí, antes de vocês saírem, eu vou pedir para fazer isso. Mas antes, ainda temos uns minutinhos, se alguém ainda quiser fazer algum comentário, as pessoas que estão na sala. Não só sobre a sua reflexão, realmente, às vezes, mesmo para a gente que estuda o assunto, às vezes essas discriminações são tão difíceis de identificar, né? A gente começa a pensar assim, nossa, mas essas situações que eu sofri, será que foi porque eu fui mulher? E você, às vezes, não tem como saber mesmo, né? Mas mesmo quando, no caso do meu estudo, muitas vezes elas percebiam que, não, isso foi das microagressões, né? Isso foi discriminatório e eles sabiam, sim, o que estava fazendo, né? Mas quando a empresa tem uma cultura muito machista, que é o caso ali, o que elas poderiam fazer?
a só realmente abandonar a empresa, porque elas não tinham apoio nenhum, né? Com É. políticas de recursos humanos bastante discriminatórias, bastante informais. Então, elas tinham consciência, mas ao mesmo tempo não, elas ficavam de mãos atadas ali naquela É. situação. E porque nas organizações, muitas vezes, não são nem as práticas que são oficializadas, né? São mesmo as práticas cotidianas, né? Paz, um sociólogo português, ele discute isso, né? A prática oficial e a prática cotidiana. A prática cotidiana é aquela que não está ali em manual nenhum, né? Não está em processo nenhum, mas ela ocorre no dia a dia. É uma fala, um tom pejorativo, né? A forma como as pessoas são tratadas dentro das equipes e por aí vai, né? Tudo aquilo, né, que está ali no dia a dia, que muitas vezes é subjetivo, é latente, não tem como, né? E ou você se baixa aquilo, ou você realmente abandona. Foi o caso, né, de algumas das entrevistadas que você trouxe. Gente, eu coloquei também aqui no chat um link que o SEMEAD pede que a gente faça uma avaliação da sessão. Eu vou só pedir licença aqui a vocês, que eu vou entrar aqui só no link aqui que foi enviado para mim, para poder eu ver a frequência. Só um momento, para poder fazer aqui. Gael, enquanto você verifica, Pode eu ficar estou à lembrando de vontade. uma situação, uma vez quando eu trabalhava em cargo de gestão, eu estava na universidade, mas em cargo de gestão, aí eu lembro que a chefia era ocupada por um homem, né? A pró-reitoria, isso já tem algum tempo. E tinha os coordenadores, eu tinha um cargo de gestão. E aí o chefe pediu para que as mulheres fizessem a ata da reunião. E tinha uma mulher muito consciente, falou assim, não, você atribui uma atividade subalterna à mulher, passa para um homem. Ela falou assim mesmo, ela educou o chefe, que era extremamente machista, até essas coisas mais simples, fazer ata, Sim, coisa de secretária, coisa de mulher. Você vê, por exemplo, que o nome desse serviço de inteligência artificial, tipo Alexa, é é uma sempre de serviçal, mulher. é subalterno, tem que ser mulher, entendeu? Não pode ser nome de homem. Você não pode pedir favor para o homem. Alexa, É. você tem que ficar dando E ordem para a mulher, isso. E ele né? não Então, essas pode coisas estar ali na pequenas. posição de atender uma mulher, né? É, é uma atividade É. subalterna. Isso, isso. É incrível. E, além disso, essa coisa do nome, né, feminino, sempre me incomodou também. Aquela voz do atendimento, que é uma voz feminina, sensualizada, né? Hoje já tem até alguns atendimentos que são com vozes, né, masculinas, mas você tem, o início sempre foi com essa voz, né? A do metrô também era assim, e tantas outras, né, de gravações, tem sempre, porque a mulher ela tem que estar no atendimento, né? Justamente no É atividade serviço. subalternizada, pô, tem que estar É, atendendo, servindo. O cuidado, exatamente, o cuidado. exatamente. Agora, é Gente, interessante que tem um colega, ah, o Renan Moura, ele até me ajudou a orientar esse trabalho da Cecília, ele colaborou muito, é porque não pode botar o nome dele como orientador na época, mas ele ajudou muito. Ele tem umas pesquisas que falam sobre o homem gay, e tem uma hum, distinção no ambiente organizacional do homem gay afeminado porque não é afeminado. Geralmente o sim, afeminado. Então, o que ele conclui? Que tem um certo ódio ao feminino. Você pode até ser gay, mas tem que ser gay machinho. Gay, entendeu? Que não dá pinta, que não dê pinta. Se você for um gay afeminado, então você é muito, extremamente desvalorizado, perseguido, assediado. é porque o patriarcado ele não é só perverso com a mulher, ele é perverso também com o homem, quando ele coloca ali um padrão de masculinidade que se o homem não segue, ele não é homem, né? É. E, além disso, existem muitas profissões, que é uma pesquisa que a gente está fazendo agora, que muitas profissões que são discriminadas, elas não são discriminadas pela profissão em si, elas são discriminadas porque elas têm raiz na Constituição feito por mulheres. A enfermagem, pedagogia, as Uhum. secretárias executivas. Então, todas essas profissões, né,
que foram anteriormente atribuídas somente a mulheres são profissões que sofrem discriminação e são consideradas feminizadas, mas não é pela profissão em si, é porque a raiz ela está na luta feminina. Isso é uma hipótese, um pressuposto que a gente está levantando e a gente está trabalhando aqui na UFC. Estendo o convite para quem tiver interesse. Deixei meu. Mandei e-mail agora, Joel, para a gente não perder mais contato. Por favor, gente, se quiserem compartilhar seus e-mails, também fiquem à vontade. Eu vou chamando aqui a Daniela, que é a líder, né? Está presente. O Luiz Henrique está aqui? Daniela, o Luiz Henrique está aqui? Não, ele era meu suplente. Ele é o suplente, né? Sim. Tá. Deixa eu só arrumar aqui. Quero mandar um abraço aqui para minha querida Daniela Munhoz, que adoro ela, está aqui presente. Ela não participou, não apresentou nada, mas é uma pessoa muito querida, uma pesquisadora que eu admiro muito. Ô, querida, você também. Desculpa que eu estou sem câmera hoje, mas prazer assistir sua sessão. Te admiro muito. Prazer, Daniela. Eu também, querida. Prazer também. Ótima sessão, adorei os trabalhos. Que bom. Bom. O Fernando também não tá, né, Daniela? Não. Tá. Deixa eu ir colocando aqui. A Cecília não, é que não pôde estar, né, ou na Carolina? Ela disse que agora ela se confundiu, que ela não fez, ela fez a inscrição no site, mas ela não pagou, então tá tudo certo, infelizmente. Tá bom. O Cleiton está aqui? Não, né, Kedma? Não, infelizmente ele está dando aula agora. Tá bom. Kedma está aqui. Patrícia está aqui. A Flávia não está, né, Patrícia? Não, ela não pode comparecer. Pronto. E eu estou, e a Bruna também não pôde comparecer, também está em expediente aqui na UFC. Bom, gente, nós temos os minutinhos finais, certo? Obrigada, Natália, é um prazer ter você aqui, prazer ter todas aqui, como é que se diz? Trabalhos, né, apresentados por mulheres, sobre mulheres, majoritariamente, uma sessão majoritariamente de mulheres, então foi um prazer muito grande conhecê-las. Espero que a gente se encontre aí na vida acadêmica, nos eventos da vida, o que precisarem aqui na UFC, sintam-se à vontade, estamos à disposição. Anotei aqui várias coisas que vocês citaram para pesquisar depois, e é isso, assim, beijo no coração, fiquem com Deus, muito sucesso e muita luta, né, para a gente. Muita luta. Obrigada. Eu gostaria de bater uma foto, vocês permitem? Por favor, todas lindas. Vamos. Pronto? Prontinho. Vê se eu consigo colocar aqui no chat. Ótimo. Pronto. Nossa, eu gostei muito dessa sessão. Parabéns a todas vocês. Assisti todos os trabalhos, li tudo. Muito, muito bom. Desde ontem, essa sessão de Faces da Diversidade tem sido sobre essa temática da presença da mulher no ambiente universitário, no mercado de trabalho, né? Então, tem sido muito rica essa discussão, sempre com mulheres à frente, né? Isso mostra o nosso potencial, a nossa força, né? Quero encorajá-las a seguir, né? Com essa perspectiva, né? Nessa força mesmo. Obrigada, Daniela. Prazer também te conhecer. E é isso, gente. Um ótimo dia para todos, todas nós, tá? Temos que encerrar por Obrigada. Então, obrigada. Beijos.